Retornando à página folha 2, nós vamos fazer a resolução agora da competência 2, que, diferente da competência 1, que tratava a questão da leitura, a competência 2 ela vai tratar os aspectos do nosso conhecimento linguístico. Como é que nós estamos de conhecimento linguístico? Como é que nós construímos e reconstruímos o sentido nas manifestações culturais e artísticas? Então, nós temos aqui algumas questões que seriam para você... A primeira questão, no caso da competência 2, reconhecer e compreender as linguagens verbais e não verbais. Então, você reconhece esse tipo de linguagem? Como é que você faz esse reconhecimento? A linguagem verbal, você lembra que é a linguagem da fala e da escrita. E a linguagem não verbal é a linguagem que se manifesta através de gestos e sinais. Então, você faz aí o reconhecimento e dá alguns exemplos. Já na próxima, nós temos distinguir, fazer a diferença entre o que é um cartoon, o que é uma tirinha e o que é uma charge. E onde elas são encontradas? A gente sabe que a gente encontra as charges em jornais, em revistas. Elas estão sempre nesses meios de comunicação. Então, você faz aí a diferença e também a semelhança. Na próxima questão, relacionar a charge ao contexto político, histórico e social. A gente sabe que a gente tem vários momentos que se utilizou a charge. O próprio Jornal Nacional, ele tinha uma parte do jornal que ele utilizava uma charge. Eu acredito que era até do Sinfrônio. Ele fazia algumas charges relacionadas a contextos históricos e situações de vivência de políticos. Ele fazia bem essa contextualização com a imagem e a charge. Então, você pode citar alguns exemplos. Na próxima questão, reconhecer a linguagem usada nas campanhas político-partidárias. No seu instrumental, na segunda folha, você vai ver aí que aparece algumas campanhas políticas, que a gente todos os dias está acostumado a ouvir. Pessoas que não têm nem muita paciência de ouvir as campanhas publicitárias. Por quê? Porque o político, eles falam todos iguais, eles repetem que vão fazer isso, vão fazer aquilo outro e nunca fazem. Então, aqui a gente pode relacionar qual o tipo de linguagem utilizada nessas campanhas publicitárias. Será que é uma linguagem própria para os eleitores ou é uma linguagem formal, informal? Então, qual o tipo de linguagem que é utilizada nessa época eleitoral? Compreender as estratégias de persuasão próprias às campanhas publicitárias presentes em jornais e comerciais de rádios e TV. A gente tem aí todos os dias, somos bombardeados com várias propagandas que fazem a gente ter vontade de comprar um produto, ou às vezes faz a gente nem querer assistir a propaganda, então chato. Mas cada dia as propagandas vêm se aperfeiçoando, Então tem aparecido propagandas que tem feito a gente ficar muito interessado em conhecer o produto. Então, você vai lembrar de algum tipo de propaganda. O critério que essas propagandas utilizam para fazer uma campanha que dê êxito para seus telespectadores. Solucionar problemas causados pelo mau uso da pontuação. A gente sabe que o mau uso da pontuação pode mudar o sentido do texto. Então, em que sentido eu não utilizando a vírgula? Em que sentido eu não utilizando o ponto final na história? Em que sentido não utilizando um ponto de exclamação e de interrogação pode modificar o texto? Você pode lembrar de um ou dois tipos de pontos de pontuação e fazer aí a sua escolha, E colocando exemplos. Ok? Até aí tá dando tudo certo? Todo mundo está compreendendo? Espero que sim. Utilizar gestos ou sinais para estabelecer uma comunicação não verbal. A comunicação não verbal é essa linguagem mais facilmente utilizada todos os dias. Nós temos aí a linguagem não verbal, utilizada por gestos, e a gente utiliza também por meio de sinais. Qual é esse tipo de comunicação? Às vezes eu estou bem distante do meu colega, não dá tempo de falar, não quero gritar. Então eu estabeleço um legal. Nesse legal,
Você entende só em fazer isso. Não preciso dizer que é um legal. Então, só no gesto, você já sabe o que significa. Não vale colocar esse exemplo. Só outro exemplo, tá bom? Interpretar sinais de trânsito, placa de sinalização de edifício no ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho é para ter um sinal que estabeleça uma comunicação. Então, quais são os sinais que tem na empresa que você trabalha ou no dia a dia mesmo, quando você vai para casa? Que tipo de sinal você quer colocar como exemplo e o que ele estabelece? Ah, eu posso escrever esse sinal, esse símbolo? Pode sim. Quero colocar o desenho de um gesto? Pode. Então, fique bem à vontade. Então, como eu já disse, o instrumental ele é pessoal e você pode colocar as questões de acordo com o que você pensa mesmo. Tudo que você colocar do seu pensamento, com certeza, vai ser bem valorizado. Interpretar sinais de trânsito, placas de sinalização de edifício no ambiente de trabalho. Ampliar o conhecimento da língua estrangeira através de ferramentas online, como dicionários, as próprias plataformas, blogs, redes sociais e os aplicativos para celular. A gente todo dia está vivenciando situações que a gente utiliza esse conhecimento. Então, quando eu tenho dúvidas, quais são os tipos de ferramentas online que eu utilizo? Agora mesmo você está utilizando o WhatsApp, né? Para olhar esse vídeo. Pode também estar utilizando o vídeo no YouTube. Então, fica muito próprio do que a gente utiliza. Você vai e coloca suas ideias, tá bom? Espero ter ajudado. Utilizar argumentos e justificações para defender o seu ponto de vista. Qual a sua ideia sobre determinado assunto? Que tipo de argumento eu utilizo para interpretar e justificar o que eu estou dizendo? Então, cita situações do dia a dia mesmo. Compreender que o uso da ambiguidade e ou ironia deve ser evitado em diálogos formais, como reuniões de trabalho, por exemplo. A gente tem aí na primeira folha da competência 1, a gente já mencionou a questão da linguagem formal, que não é bom utilizar gírias. Aliás, não é apropriado de forma nenhuma utilizar gírias. A gente viu aí que em reunião de trabalho, utilizar ambiguidades, ironias, tudo que vai dar um entender ao contrário da sua situação, vai dar várias possibilidades de entendimento. Então, quanto mais claro e preciso você puder ser, na linguagem formal, é o mais apropriado, ok? Selecionar características semelhantes e distintas de uma carta pessoal e de uma carta profissional. Não vamos deixar aí me sentir a pessoa mais velha do mundo, mas a carta como ferramenta de comunicação, uma carta pessoal, ela é muito utilizada antigamente. Hoje em dia a gente tem meios bem mais modernos, né, para essa utilização. Mas a carta, eu propriamente já utilizei várias vezes a carta pessoal. E a carta servia para a gente escrever para alguém próximo. A carta pessoal já está dizendo, alguém próximo. E uma carta profissional a gente utiliza todos os dias quando a gente responde, quando a gente vai assumir um emprego, que pergunta quais as suas intenções para assumir esse emprego. Então, você vai colocar ali qual são as suas informações, qual a sua... quais são suas experiências profissionais. Então, tudo que você já um dia teve de experiência, tanto na parte profissional como na parte de estudos, né? Para o cargo que você vai buscar. Na próxima folha, a gente tem que comparar informações presentes no informativo da empresa em diferentes épocas. Como é o tipo de comunicação dos informativos na minha empresa? Na empresa que eu trabalho ou que eu já trabalhei, como é o tipo de informação? Hoje em dia a gente está mandando e-mail, professora, mas antigamente se passava um ofício. Então, você fica à vontade para colocar quais são os meios de comunicação utilizados e a parte da informação utilizada de antes e agora. Relatar informações passadas de uma pessoa para outra. Como são as informações passadas de uma pessoa para outra? Exemplos de comunicação.
reconhecer as raízes culturais de sua própria comunidade. Como são as pessoas da sua comunidade? Como essas pessoas se comunicam? Você pode falar de acordo com o seu bairro, você pode falar de acordo com a sua cidade ou região, estado. Então você escolhe como são as informações passadas, como é o tipo de linguagem dessas pessoas, de nós. E reconhecer as raízes culturais de sua própria comunidade. Qual é a nossa origem? Você sabe? Se você tiver dúvida com relação à origem, eu sou caririense, no caso, qual seria a minha origem? Como você utilizou esse conhecimento aí nos vocábulos de hoje? Tem a próxima, explicar uma receita culinária. Nessa receita culinária, como é que a minha família se identifica nessas manifestações aí culturais de culinária. Qual o exemplo da nossa de uma receita culinária da nossa família? Pode ser aí se aproximando do Dia das Mães, pode ser bem uma comidinha que só sua mãe sabe fazer. Você bota o título da comida e como era o procedimento que ela faz para fazer essa receita. E, finalizando a competência 2, repassar informações de uma tarefa. Pode ser uma tarefa no local de trabalho, pode ser uma tarefa domiciliar, você que escolhe. Como é que eu passo essas informações? Quais são os meios de comunicação? Quais são as formas que eu utilizo? Qual tipo de linguagem? Você cita aí como eu faço para repassar essas informações. Então, essa competência 2, pessoal, ela está bem voltada ao tipo de comunicação. Quais são os tipos de comunicação que eu utilizo? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar ao professor ou à professora de vocês. E obrigada e até a terceira competência.